Muito boa noite. Tá fraquinho. Muito boa noite. Boa noite. Aleluia. Uma grande alegria estar com vocês de novo. Tava com muita saudade dos companheiros aqui, vendo tantos rostos. Oh, Jesus, haja coração. Dá vontade de sair e abraçar cada um de vocês. Fiz um pouco isso no meio do louvor, mas ainda temos o fim de semana inteiro para abraçar cada um. Então, assim, é muito, muito bom estar com vocês. Tivemos o privilégio desde quarta-feira estarmos juntos. Estivemos em São Bernardo, junto com Fonseca, junto com Edmilson lá de Guarulhos. Tivemos um encontro muito precioso com 30 pastores, mais ou menos, e esposas, na quarta tarde. Depois à noite com a congregação ali em São Bernardo. E ontem e hoje o dia inteiro trabalhando com os colegas aqui. E orando por vocês. Muitos de vocês. Aleluia. Clamando por aquilo que o Senhor está fazendo, o que Ele vai fazer. Muito lindo. Aleluia. Quero pedir em nome da Marta desculpas pela quarta-feira. Estava tudo acertado para a Marta estar com as irmãs aqui na quarta-feira. Deu um aperto aí nas esposas queridas que tiveram que assumir. Estava tudo programado, tudo certinho, mas deu uma crise de labirintite na Marta. E ela passou muito mal, teve muito vômito, muito, tontura e aquelas coisas todas. Mas graças a Deus que ela já está melhor, está se recuperando, mas toda a recomendação médica foi que ela não voasse, não houvesse aquela alteração ali, que ali poderia desencadear de novo. Então, assim, quero pedir desculpas por ela não ter podido vir junto. Ela realmente mandou um abraço muito especial e ficou com um aperto assim de não poder estar com as irmãs, e não estar na quarta-feira, e não estar no fim de semana, mas não vai faltar oportunidade. Aleluia, em nome de Jesus. Ela vem. Aleluia, que alegria. Esse fim de semana temos uma festa juntos. Essa maneira como Deus colocou através dos irmãos, a gente ter hoje essa introdução, amanhã de manhã vamos ter um tempo mais livre, então dá para espichar um pouco mais hoje. Amém? Amém? Amém, aleluia. E à tarde, à noite, amanhã, o Asaf vem logo depois do almoço. Amanhã vai ser uma celebração, muito júbilo, muita festa diante do Senhor. E domingo ainda vamos estar completando toda essa graça que o Senhor tem e vai se derramar. Deus tem colocado uma palavra muito forte no nosso coração com base em Filipenses. Ainda quinta de manhã, junto com os colegas, estivemos repartindo essa palavra e discernindo juntos. E foi ali que Deus definiu que era para trazer essa palavra para com vocês, tanto hoje, possivelmente vamos estar concluindo ela domingo pela manhã. E o João nos ajudou a colocar algumas coisas aqui no PowerPoint, fez um trabalho maravilhoso de ontem para hoje. Não sei até que hora ele ficou de madrugada aí, mas assim, a graça de Deus. Então, só para vocês depois poderem pegar e aproveitar mais, mas eu quero pedir para que tu abra comigo em Filipenses capítulo 2, e vamos ler ali dos 5 a 11, vamos ler em voz alta. Filipenses 2, 5 a 11, vamos estar com essa palavra que o Senhor está nos trazendo a respeito de que nós devemos ter a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Esse texto faz parte da catequese. Vamos ler juntos em voz alta. Você pode abrir tua Bíblia, pode colocar teus olhos na tela, mas vamos ler juntos em voz alta, mesmo que a tua versão seja um pouco diferente, não importa, importa que tu abra a boca e leia comigo, amém? Agora vamos colocar todo o foco na palavra de Deus, vamos deixar que o Senhor comece a ministrar e encher o nosso coração, para que possamos ter essa mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, nós precisamos ter. Vamos lá? 1, 2, 3, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana.
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia! Não dá vontade de ler mais uma vez? Vamos de novo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, mais forte, Ele merece. Aleluia, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação ao nome do Senhor Jesus. Oh, Pai. Como presbitério em Porto Alegre, nós temos um hábito, um costume maravilhoso. Não sei se foi o Rogério, acho que foi, que introduziu alguns anos atrás, um dos companheiros queridos que me discipula, de nós sempre, quando nós nos reunimos, lemos a palavra de Deus. De lemos 4, 5 capítulos, lemos um das epístolas, às vezes os evangelhos, lendo 5 capítulos, mais ou menos, cada um de nós lendo 5 versículos em ordem, em voz alta. E aí lendo, cada reunião, tem se tornado algo assim, extremamente proveitoso e positivo. E aonde eu vou, geralmente eu levo esse hábito. Eu sei que entre os companheiros aqui em São Vicente, há uns dias atrás estivemos juntos com os colegas lendo esse livro de Filipenses, foi em outubro, eles passaram praticamente outubro e novembro só lendo Filipenses, depois eu tive na Suécia, Noruega, Alemanha e Bélgica, mas os irmãos continuaram lendo ali em Porto Alegre, e tivemos um encontro agora faz poucos dias em Valinhos, junto com vários ministérios apostólicos ali, reunidos juntos, e ali, de novo, fomos ler Filipenses. E ali naquela meditação, Deus começou a se derramar, Deus usou o Jorge Michan e ele começou a repartir algumas coisas, e aquilo lá foi entrando no meu espírito e me encheu, trazendo revelação de Deus sobre várias das coisas que nós vamos ministrar hoje. Então essa palavra é fruto desse convívio, é fruto da leitura da palavra, é fruto da revelação do Espírito Santo, não através de um servo, mas através do corpo de Cristo. Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga comigo em voz alta. Tende em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mais uma vez, tende em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento, ela não é bem traduzida. Ela, na verdade, ela traz um contexto dentro dela de pensamento. Mas a melhor expressão é atitude. Nosso português é muito rico, eu ainda estou aprendendo, 40 anos no Brasil e ainda sou um discípulo mirim aprendendo português, quanto mais as coisas espirituais. Mas essa palavra sentimento, às vezes, para nós, nos atrapalha porque, às vezes, nós nos atrapalhamos muito no sentimento. Mas se a gente começa a entender que essa palavra tem muito mais a ver com uma atitude mental que se traduz numa atitude prática, a coisa fica melhor.
Estive olhando e vem do grego phronel, que significa mais ou menos isso: pensar, compreender, ter uma opinião, um conceito claro formado. Significa mente, pensamento, lembranças, mas que se traduzem em uma atitude. Essa atitude é fruto de uma decisão, é fruto de uma motivação no coração, ou seja, algo muito profundo. É muito mais do que apenas um sentimento da nossa alma. É mais do que um conceito intelectual ou mental. Também não é algo passivo ou neutro. Apenas um conhecimento. Envolve a mente, pensamento, envolve o nosso sentimento, mas ele é mais profundo, que ele toca em nosso coração, nossa decisão, nossas convicções interiores, trazendo uma atitude interior que se reproduz em algo prático e exterior. Você diz amém? Tende em nós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Não só o mesmo sentimento, não só o mesmo pensamento, mas esse coração, essa decisão, essa vontade, esse interior, mas também algo que enche a nossa mente e coração, que reproduz-se em ações práticas. Tende em nós, coloco para nós, tende em vós, tende em nós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, mesmo subsistindo em forma de Deus. Quando Deus trouxe essa palavra entre nós, nesses comentários, nós começamos a ver que o livro de Efésios, que é algo tão forte para todos nós e temos ministrado exaustivamente, não sei quantos encontros já tivemos aqui em São Vicente, Oh, Jesus, desde 94, 95, primeiro fruto do Espírito, ou segundo eu vim, né? Não, primeiro eu vim, depois, misericórdia. Ministrando sobre a visão do reino de Deus, sobre a visão de Cristo e da igreja, sobre a visão acerca do propósito eterno de Deus e da estratégia. Efésios 4 fala dos ministérios de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de ordenarem os santos, do retordenamento, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 1 fala a respeito que nós fomos chamados desde a eternidade, Ele nos escolheu de antemão para que fôssemos adotados como filhos na sua família eterna, para que tudo convergisse na pessoa de Jesus, que é o centro do propósito eterno de Deus. Efésios 2 nos fala a respeito da família, Efésios 4 nos fala a respeito do corpo, Efésios 3 nos fala a respeito da família de Deus, da igreja, a expressão do seu propósito. Não tem faltado sobre a tua vida uma palavra clara a respeito de tudo isso que o Senhor tem dado. O que temos visto, porém, e aqui é que vem o X da questão que eu quero te tocar e estou falando para mim também, é que muitos discípulos têm uma clareza da visão, compreenderam, leram, estudaram, até ministram, mas de alguma maneira falta captar não só a visão do propósito, mas o coração do propósito. E aqui eu tenho que confessar que, ao longo da jornada, temos encontrado homens e mulheres, tanto na localidade, como em muitos lugares, que de alguma maneira não encarnaram o mesmo sentimento, atitude, coração que houve também em Cristo Jesus. Quando Filipenses vai falar sobre isso, ele vai trazer esse coração do discípulo. Acho que foi o Beda, o Luiz, que falaram num encontro ontem interessante, Efésios, Filipenses está em seguida, está em ordem, né? Até por isso o Espírito Santo colocou.
Efésios nos fala dessa grandeza da visão que toma o nosso coração, enche nosso espírito. Nós ficamos apaixonados pela igreja, pela estratégia, por ser e fazer discípulos, por ordenarem os santos, por verem Cristo edificando a sua igreja, a sua família, seu corpo, seu templo vivo, distribuindo dons entre os homens, levantando ministérios, desempenho do serviço dos santos, o corpo sendo formado. Tudo isso toma o nosso coração. Mas se não tivermos, preste atenção, querido, amado discípulo, se nós não tivermos o coração de discípulo cheio do Espírito Santo, da visão de Cristo, se nós não temos a mente e convicção, se não é algo que reproduz em nós um sentimento, mas também uma atitude interior e prática, que fala de Cristo, nós podemos ter um conceito, isso não edifica. O saber, diz Coríntios, o saber ensoberbece, o amor é que edifica. O que Deus quer levantar entre nós são homens e mulheres, jovens, adolescentes, casais, pessoas de mais idade, que tenham a clareza da visão, compreensão, revelação de todo o projeto de Deus, mas junto com a visão, carregado com o coração do propósito eterno de Deus. Tu dizes amém? Tu queres orar comigo sobre isso para te introduzir? Eu estou desesperado diante do Senhor, porque eu quero repartir contigo essa palavra. Deus não precisa de homens com me perdoem a expressão, um cabeção, cheio de conceitos, formatados, apostilas, por melhores que sejam, e tu sabe quanto que eu dou ênfase sobre isso. Nós precisamos ser discípulos com o coração. Eu brinco, né? Às vezes tem discípulo que parece um ET, um cabeção grande assim, coraçãozinho pequenininho, avarento, ganancioso, mesquinho, magoadinho, egoísta, coração pequenininho, cabeção, sabe tudo. Deus não quer discípulo ET, não quer alien, Ele quer discípulo na natureza de Jesus. Tem coração grande, que ama, que serve, que doa, que perdoa, que tem pensamentos bons, que se entrega, que serve sem ser reconhecido, que pode até não ter tanto conhecimento. Eu não sou contrário, por favor, me entenda bem. Precisamos ser cheios do pleno conhecimento de Deus, mas esse conhecimento tem que ser associado com o coração. Queres orar comigo? Espírito Santo querido, no desespero, nessa introdução dessa palavra, nesse congresso, nós falamos a respeito da palavra, do coração, do propósito eterno de Deus. Nós queremos ter os olhos revelados para vermos a Tua glória. Queremos ter colírio do Espírito Santo para que possamos não somente conhecer o propósito, mas também, Senhor, ter o coração do propósito, cada um de nós, tendo em nós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Por favor, Espírito querido, nos conduz nessa direção, nessa noite, nessa introdução, nesse começo de palavra, vai decantando essa palavra tão rica. Quando tocamos em Filipenses, Senhor, nesse texto de Filipenses 2, Senhor, nós temos que tirar a sandália dos nossos pés, estamos em lugar santo, estamos falando a respeito de Tu, Jesus, o Verbo eterno, a glória que se manifesta através de Ti, Jesus. Toda a revelação, todo o quebrantamento, toda a luz, para que possamos ver a nós mesmos e sermos transformados. Nós não queremos apenas ter um tempo bom juntos, nós queremos ser transformados nesse fim de semana, em nome de Jesus. Vamos observar um pouco mais aqui, naquilo que o Senhor tem para nós. Aqui nessa palavra de Filipenses 2, vamos começar a ver essa mesma atitude
que houve em Cristo Jesus. Quando nós começamos a olhar para Jesus, eu queria conseguir falar para que nós tocássemos na majestade, Ele subsistindo em forma de Deus, Verbo eterno, Senhor da glória, aquele que tem toda a primazia, Ele que antes existiu de todas as coisas, tudo foi feito através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é o autor, o verbo da vida. Ele é Deus. Ele tinha todo o direito de continuar segurando a sua divindade, mas por amor a nós, Ele não julgou como usurpação se aferrar, diz numa outra versão, a sua divindade. Antes, a si mesmo se esvaziou. E aqui já vai na testa de cada um de nós, tendo em mim, John, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Assim mesmo se aqui já mata. Oh Jesus, assim mesmo se humilhou. Olha o detalhe, não foi humilhado somente, ele também foi humilhado, mas ele não esperou ser humilhado, ele assim mesmo se humilhou, deixando a natureza divina, encarnando como homem, criatura, Deus. E como criatura, como homem reconhecido em figura humana, ele assim mesmo se humilhou, tornando-se servo, escravo. Sabe qual é a minha maior dificuldade? Agora eu não estou falando de ti, eu estou falando de mim, deixa eu rasgar o coração. É me esvaziar das minhas opiniões, dos meus conceitos, daquilo que eu acho que é o certo. Eu sou muito justiceiro, muito cobrador, aquilo que é reto, justo, quem é o culpado, quem fez errado, daquilo que eu acho que deveria ter acontecido e não aconteceu. Eu me esvaziar de mim, daquilo que eu penso, acho, sinto e quero, é a minha maior dificuldade. Claro, estou falando de mim, não estou falando de ti. A maior dificuldade para Deus operar na minha vida é que eu ainda sou cheio de mim e não sou cheio de Cristo. E aí, em vez de cooperar com o propósito, eu atrapalho, porque eu fico forte. Se é uma coisa que eu não gosto, é ser pego em flagra em alguma falha. Estou falando de mim, eu não estou falando de ti. Eu sou muito criterioso, eu cuido ser, e isso não está errado por um lado, mas às vezes eu noto que o meu cuidado, o meu perfeccionismo, às vezes, não é por Cristo, é porque eu não gosto de ser humilhado, ser pego em alguma falha. Aqui, John, tu erraste. Está certa a conjugação do verbo? Aqui está errado. Agora, eu não estou falando de ser humilhado. Jesus a si mesmo se humilhou. Eu vejo que eu tenho resistência de dar o braço a torcer. Entendem essa expressão? Pedir perdão. Reconhecer, eu estou errado. Eu estava errado. A minha opinião não é a certa. O que eu discerni não foi o correto. Jesus amado, quanto falta de ter em mim a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, e eu sou apenas uma criatura. Jesus, o Filho de Deus,
o autor da glória, a expressão exata do seu ser, o resplendor do Pai, se esvaziou, se humilhou, ele foi obediente. A palavra fala em Hebreus 5:8 que mesmo sendo filho aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. Misericórdia. Obediência de coração. Jesus, querido. E ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Atos 10:38 faz parte da catequese e fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Não havia dolo em sua boca, nem mentira se encontrou nos seus lábios. Ele, cheio do Espírito, ele obedeceu ao Pai em tudo, ele agradou ao Pai em tudo, ele executou as ordens do Pai em tudo ele foi obediente ao Pai, agradando o Pai, sendo cheio do Espírito Santo. Eu queria que nós olhássemos para o nosso amado Jesus, ele que é o propósito eterno de Deus e o autor da glória, para que nós começássemos a encarnar, e eu estou falando para mim, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Queres falar em voz alta comigo às 4? Assim mesmo se esvaziou, assim mesmo se humilhou, foi obediente e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Repita comigo mais uma vez: assim mesmo se esvaziou, assim mesmo se humilhou. Ele foi obediente e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Hebreus 12 fala a respeito de nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Fecha teus olhos comigo e olha para Jesus. Aquele que, por direito e por autoridade e por glória, não precisava nada disso. Mas ele escolheu ter uma atitude interior, de pensamento e de coração, que se reproduziu em uma atitude prática exterior, de se a si mesmo se esvaziar, de a si mesmo se humilhar, de se tornar obediente de coração, mesmo que foi através do sofrimento, para se tornar e se aperfeiçoou o autor da nossa salvação e de todos nós que somos obedientes, cheio do Espírito Santo de Deus. Olhamos com tremor e temor para a tua santidade, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Essas 4 expressões nós vamos repeti-las várias vezes. Você pode falar comigo mais uma vez em voz alta? Vou pedir para a mãezinha dessa criancinha, pode, só para ela não distrair, pode segurar ela, pode ser, pode ficar com ela. Eu não tenho nenhum problema para mim, mas só para não. Amém? Aleluia. Assim mesmo, mais alto, assim mesmo se tornou-se e foi cheio do Espírito Santo. Qual é a atitude que nós precisamos ter continuamente em nosso coração? Esvaziar, se humilhar, obediência e cheio do... Podemos ir embora, acabou o congresso. Está tudo resolvido, né? Luiz, Beda, não temos mais problema na congregação, nem nas localidades. Está tudo resolvido. É sério, amados. Se nós, em nome de Jesus, encarnarmos em nosso coração, de termos em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, em cada situação, circunstância, relacionamento, família, conflitos, situações, discípulos, quando nós somos provados,
Quero ir contigo ainda nessa noite, pelo menos vermos duas situações. Atitude nossa em relação aos discípulos. Esse congresso é discipulado e adoração, adoração e discipulado. Amanhã de tarde nós vamos entrar um pouco mais na adoração. Uma palavra preciosa, prática que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mas eu quero começar nessa noite e também na conclusão, se Deus permitir, no domingo, ainda sobre nosso coração como discípulos. Leia comigo os primeiros versículos ali de Filipenses 1, 3 a 7, 3 a 11 eu vou ler. Amém? Abre a tua Bíblia, não vai estar na tela, só está ali a menção. Abre a tua Bíblia, Filipenses 1, 3 a 11. Dou graças, diz Paulo, ao meu Deus por tudo que eu recordo, que eu lembro de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, vossa coinonia, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Aliás, é justo, olha o detalhe, que eu assim pense. Essa palavra pense é a mesma palavra sentimento de Filipenses 2, 5. É justo que assim eu pense de todos vós. Essa palavra pense é a mesma palavra fronel, é a mesma palavra tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo pensamento. Aqui foi traduzido como pense, pensamento. É justo que eu assim pense de todos vós, pois vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vós sois participantes da graça comigo. Minha testemunha é Deus, da saudade. Olha o romper do coração aqui de Paulo, que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovar as coisas excelentes, serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que texto, que oração, que introdução, misericórdia. Primeiro fronel aqui, primeira atitude, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, nos esvaziando, nos humilhando, sendo obedientes e cheios do Espírito, é em relação aos discípulos e às igrejas que servimos. Oh Senhor, tantos irmãos aqui de tantas localidades, aleluia, abracei vários no corredor, no meio da adoração. Que atitude temos nós em relação aos discípulos? E tu pode dizer, mas eu não tenho ainda discípulos. Vai ter, anote. Vai ter. É para isso que tu é discípulo, para gerar fruto. Discipulado não tem um fim em si mesmo, não é só para ser atendido e ajudado e suprido tuas necessidades. Isso é muito bom, mas Deus tem muito mais para a tua vida. Ele te chamou para ser discípulo e fazer. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, anote, que atitude Deus quer que tu tenha em relação aos discípulos, a tua esposa, teus filhos, aos amados que o Senhor já tem colocado, 1, 2, 10, 15, uma congregação, localidades. Oh Jesus, que atitude Deus quer que eu tenha em relação aos meus queridos? De novo eu repito, versículo 7, é justo que eu assim pense de todos vós. É a mesma palavra fronel, é a mesma palavra traduzida em outro lugar como atitude ou como sentimento. Essa convicção, essa prática. Então aqui o Senhor nos revela através disto, eu nunca tinha associado essas várias vezes. Aqui ele vai falar que atitude de Cristo eu preciso ter em relação aos discípulos. E continuamente eu preciso me lembrar que também em relação aos discípulos eu preciso me humilhar, eu preciso me esvaziar,
Eu preciso ser obediente em tomar a cruz, em negar a mim mesmo, em perder a vida, abrir mão dos meus privilégios e ser continuamente cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Vamos só descrever aqui, está tudo no texto. Em primeiro lugar, que atitude nós precisamos ter em relação aos discípulos e à igreja em oração? Paulo diz, eu dou graças, versículo 3, dou graças ao meu Pai por todos vós, quando recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas, em todas as minhas orações por todos vós. Oh Senhor amado. Versículo 9, ele diz, e também faço esta oração. Queria te convidar para nós nos convertermos cada vez mais para um ministério de súplicas e intercessão pela vida dos discípulos. Quando tu não sabe mais o que fazer com o queridinho, ore. Oh Jesus. Brinquei com os companheiros aqui, falando de algumas situações. Às vezes Deus me desperta no meio da noite, às vezes Deus tira o sono, não consigo dormir, e eu sei, algum lugar, alguma localidade, Deus está querendo que eu ore. Em alguma situação. Às vezes Deus revela, às vezes não. Às vezes eu tenho que clamar ali, gerando, até Deus me dar paz no espírito e voltar para a cama. Mas às vezes é uma angústia. Às vezes é um clamor. Deus quer que o que carregamos em primeiro lugar diante do Senhor, pela vida dos discípulos, que vai mudá-los, não é a nossa força, não é o nosso braço, não é o nosso conselho, não é a nossa opinião, é a nossa oração. Amém? Deixa eu dar uma diquinha ali. Ele fala por todos, várias vezes ele diz por todos vós, quando eu recordo de todos vós, súplica por todos vós. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Tu já teve experiência de orar pelo fulano, beltrano, e quando tu chega no ciclano, aí tu já dá uma rateada assim, dá vontade de bypass, né? Dá vontade de passar por cima e ir para o próximo. Porque o ciclano, o fulano, aleluia, o beltrano, glória a Deus, o ciclano. Nunca teve essa experiência? Quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Ah, Jesus, eu confesso. Orar por todos os discípulos, com o mesmo coração, mesma atitude, mesma súplica, não é fácil não, tem sempre alguns que se destacam, são muito amorosos, tem uns discípulos assim meio, dá para dizer isso, pedra no sapato, dá para dizer assim, aquele às vezes dá um desconforto, nunca, não, aqui eu sei que aqui em São Vicente não tem isso, né, mas assim, lá em Porto Alegre, né, não é o caso da Lia, né, Lia, não é nada a ver, né, oh Jesus, nem da Nia, não, só quando eu oro pelo Caleb, não, brincadeira. Jesus amado. Hebreus 7:25 fala isso. Ministério de Jesus, de intercessão sobre a vida nossa. Quanto mais nós precisamos cooperar com Deus nesse ministério de intercessão pela vida dos discípulos. Oh Senhor. Uma experiência linda, Dani e eu em agosto, quando Dani passou e a Selma passaram quase 10 dias em Porto Alegre, fomos a várias cidades nas noites, e de manhã nós trabalhávamos sobre as localidades, e foi impressionante, né Dani? A gente orava e Deus agia, pá, 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 parecia, né, misericórdia, a gente tinha que se cuidar, orávamos sobre uma cidade e Deus respondia, orávamos sobre outra situação, Deus respondia. Há um poder, há um segredo, quando você com a esposa toma as mãos e ora pelos filhos, ora pelos discípulos, há um segredo. Você diz amém?
Oh, Senhor amado. Em segundo lugar, a palavra fala a respeito dessa atitude com gratidão, com alegria. Dezenas de vezes a carta está recheada dessa expressão, alegria, regozijo, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijo, dou graças, gratidão. Acabamos de cantar aqui a alegria do Senhor, a nossa força é. Não sei se eu estou rateando, mas eu creio que Deus está falando para alguns discipuladores aqui, que entraram numa tecnicidade, numa burocracia, numa mesmice, numa esquemática, onde os discípulos começaram a ser peso, começaram a ser algo desagradável, você mais faz porque está constrangido. Em nome de Jesus, não. Fora! A palavra fala, com alegria, dou graças por cada um, mesmo o ciclaninho, fulaninho, beltraninho, e até aquele queridinho, oh Jesus, amado, dou graças. Amém? Laudivan, amém? Oh Jesus. Deus não te chamou para exercer o ministério murmurando, reclamando. Tem um texto aqui nesse mesmo texto de Filipenses 2, ali versículo 14, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Amado, Deus não te chamou para o ministério de cuidar de discípulos murmurando ou te queixando. Quem te deu discípulo foi Jesus. Esvazia-te de toda queixa, murmuração, reclamação. Amém? Está pegando? Se tu está te sentindo incomodado, tende em nós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, esvazia-te. Amém. Todo efeito, todo sentimento contrário. Queremos ser muito práticos, amado. Oh Senhor, com graças. Paulo diz, com gratidão, dou graças por tudo que recordo de vós, por alegria, por todos. Dá uma olhadinha, Efésios 4:1 ali, é algo bem impressionante. Ele fala, portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria coroa assim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele vai colocando dessa forma tão cheio de graça, alegria, gozo, alegria do Senhor, a nossa força é. Os discípulos, amados, não é peso, os discípulos é alegria de Jesus. Eu quero ouvir um amém bem forte. Aleluia. Oh Jesus. Senhor, renove a nossa alegria nessa noite, Senhor. Renove o nosso coração nessa noite, Senhor. Queremos ser cheios de graça. Queremos te louvar por cada localidade, pelos líderes aqui, pelos discípulos em cada lugar, cada irmão que tu tens dado, cada irmãzinha preciosa, até aquela, Senhor, oh, que nos tira do sério às vezes, que quando escutamos aquela voz, pode subir uma certa irritação, uma certa falta de paciência. Jesus, eu quero me alegrar em Ti, eu quero Te dar graças por ela também, por ele também, pelo amado que aprontou. Eu quero Te dar graças em tudo isso. É momento para que eu me esvazie da minha impaciência, da minha falta de domínio próprio, da minha falta de mansidão, da minha falta de amor e longanimidade. É momento para eu me humilhar. Oh Jesus, a palavra fala da nossa atitude com amor. Olha só de novo, pois vos trago no coração. Coloquei mais um texto onde Paulo diz isso para a igreja em Corinto, pois vos trago no coração. Já ministrei isso antes. Quem se lembra do sacerdote do Velho Testamento? Ele tinha uma túnica, ele tinha as vestes sacerdotais, em cima das vestes ele tinha tipo de um colete, uma sobrepeliz, ali ele tinha
essa vestimenta que tinha as pedras, 2 pedras nos ombros e 12 pedras aqui sobre o peitoral. Nas 2 pedras nos ombros, tinha aqui nessa pedra 6 nomes e aqui outros 6 nomes. Mas aqui no peitoral tinha 12 pedras com cada nome de cada tribo. Quem me ensinou sobre isso foi o Moacir, lá do Rio de Janeiro, nos encontros em Porto Alegre, e nunca mais esqueci. Tem discipulador e pastor que carrega os discípulos só no ombro. Isaías 9, acho que 6, fala a respeito ali do nome de Jesus, e fala que o governo está sobre os seus ombros. Ombro significa governo, autoridade espiritual. Tem discipulador que carrega discípulos só no ombro e na autoridade e na imposição. Está errado. Paulo dá aqui o segredo: pois vos trago no coração. Dani, Beda, Luiz, Aldivan, Caleb, Michael, cada um no coração. Você está entendendo? Não é só aqui. Se for só aqui, eu vou agir com dureza, eu vou agir sem o sentimento de Cristo, na eterna misericórdia de Deus. Oh, Senhor amado, Ele diz, nessa versículo 8 ali, eu vos trago da saudade que eu tenho na terna misericórdia. Não bastasse misericórdia, é uma terna misericórdia, Fábio. Filipenses 2:1 fala, entranhados afetos de misericórdia. Traduz isso para mim. Eu não entendo. Entranhado afeto e misericórdia. Vem para cá, Fábio, vem, pula para cá, rapidinho. Isso, correndo. Só para não, quero terminar 10:30 ou mais tardar. Eu não posso discipular o Fábio, esse exemplo, com base na autoridade, imposição, mão, texto, correção somente. O nosso relacionamento tem que ser eterna misericórdia de Cristo Jesus. Eu estava com Daniel lá em Recife, com César, no encontro lá, fazendo discípulos, e o Ademar de Campos estava lá. Ele me ensinou uma nova, que acho que traduz um pouco isso aqui. Ele ensinou abraço de tamanduá. Nunca tinha ouvido falar. Isso é uma nova doutrina. Abraço de tamanduá. O abraço trago no coração. Quando vou corrigir, é para trazer perto. Está entendendo? Nós não fazemos discípulos na autoridade. Nós carregamos os filhos no coração de Deus. Queremos o bem, queremos o crescimento, queremos a glória de Cristo. Não é método, não é esquema, é vida. Tu está entendendo, amado? Obrigado, Fabinho. Deixa eu avançar aqui. Meus irmãos amados. Sim, amados. Oh, Senhor. Um dia atrás eu estava numa localidade, fui chamar a atenção de um casal e fui corrigir a esposinha querida, mas eu fiz muito na autoridade, muito no princípio, muito no certo e no errado. Graças a Deus que ela é discípula, ela é filha, ela depois me mandou um e-mail abrindo o coração.
E eu tive que me humilhar. Eu tive que me esvaziar. Eu tive que pedir perdão. Eu vi que eu estava até certo nos princípios e nas ordens e naquilo que estava correto, mas me faltou o coração, me faltou entrar no lugar e sentir o que ela estava passando, as dificuldades, as complicações, a dor. Eu fui muito profissional, muito só objetivo ali. Me faltou o coração. Não chorei, não procurei entender de fato. Estava cheio daquilo que eu achava que era o correto. Imediatamente, quando me dei conta do meu erro e do meu pecado, eu escrevi, mandei Skype, mandei e-mail, eu telefonei, disse: minha querida discípula, amada filha, me perdoa. Me perdoa. Até o final da vida precisamos aprender. Senhor Jesus, continuamos. A palavra fala da nossa atitude, de uma visão clara de fé. Uma fé sobre cada discípulo. Eu estou plenamente convicto e certo que aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Claro, pela vossa comunhão, pela vossa cooperação do discípulo, a prontidão do discípulo de ele cooperar, também tendo a atitude de Cristo. Eu tenho uma atitude de fé. Trabalhamos isso hoje de manhã com os colegas, sobre cada um de vocês. Nós precisamos ter uma visão de fé, de alvos claros para progresso na vida de cada discípulo. Deus não te chamou para num patamar estagnar, Deus te chamou para andar em direção ao alvo. Essa oração de fé, Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e plena percepção, aprovando as coisas excelentes, sendo santos e inculpáveis, cheios do fruto da justiça, tudo isso para a glória de Deus. Oh Senhor amado, eu quero que tu ore agora e receba fé sobre cada vida que tu estás cuidando, seja eles teus filhos, pequeninhos, maiores, adolescentes, jovens, casais, netos. Uma visão de fé sobre teus discípulos, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, localidades. Em nome de Jesus, eu quero repartir contigo uma medida recalcada, sacudida e transbordante de fé sobre cada coração. Receba em nome de Jesus. Toda passividade, estagnação, parada, cai por terra. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para avançar em direção ao alvo. Você diz amém? Oh Jesus. Por isso tende em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Assim mesmo se, mais alto, assim mesmo se humilhou, tornou-se obediente e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quero concluir com o segundo ponto. Íamos fazer 3, mas vamos fazer só 2 hoje. Nossa atitude em relação aos companheiros, às juntas, aos vínculos. Essa carta de Filipenses diz, Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, episcopos, que é sinônimo de presbíteros, pastores, diáconos que vivem em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. Ele está falando para toda a igreja, para todas as juntas e vínculos, está falando para a equipe de liderança, os pastores, presbíteros, está falando para os diáconos. Agora, olha bem, aonde vai encaixar isso agora para nós, na nossa segunda atitude que nós precisamos ter em relação aos companheiros. Filipenses 2:1-4, abra comigo, vamos encontrar de novo o verbo aqui, a palavra fronel. Filipenses 2:1-4, se há pois alguma exortação em Cristo, se há pois alguma consolação de amor,
Se há, pois, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis, olha ali o nosso fronel, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tenhais o mesmo sentimento. A palavra pensais e sentimento é a mesma palavra fronel, que é a mesma palavra atitude. Olha o companheirismo, olha as juntas, olha teus colegas no diaconato, olha teus colegas no presbitério, olha teus colegas no ministério apostólico e profético. Nada fazais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Em relação a teus companheiros e juntas, o que Deus quer que nós tenhamos? Que atitude de assim mesmo se humilhar, sendo e vivendo cheio do Espírito. Está resolvido os presbitérios, os diáconos, os companheiros, as juntas, resolvido. Não temos mais problema. Oh, Jesus, deixa eu rir aqui de nervoso. Se cada discipulador agisse assim, se cada colega de presbitério nós agíssemos assim, nas coisas que acontecem. Oh, Senhor, como somos cheios de 9 horas, como somos cheios de nossos conceitos, nossos sentimentos, nossa opinião, nossa decisão. Oh, Jesus. Paulo chega aqui no começo, ele chega a invocar a Trindade. Eu fico abismado aqui, preste atenção. Ele fala aqui, se há, pois, algum encorajamento ou alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, e eu coloquei aqui, não ferindo teologicamente, de Deus Pai, e alguma comunhão ou koinonia do Espírito. Tu tem o Pai, tu tem o Filho e tu tem o Espírito Santo falando acerca de entranhados afetos e misericórdias. Tudo isso para falar a respeito do companheirismo. Dani, Beda e Luiz, vamos brincar aqui um pouquinho, vem, rapidinho, pulando para cá, vamos lá. Corrida, vamos lá. Oh, Jesus. Deus tem dado a esses queridos companheiros e colegas, somos amados juntos. O que Deus quer? Se há, pois, alguma exortação, encorajamento em Cristo, algum consolo de Deus Pai, se há essa comunhão do Espírito Santo, Paulo diz, entranhados afetos e misericórdias. Esse é o padrão do nosso ministério juntos. Abraço de tamanduá, não te solto. Nós somos um. Você está entendendo, querido? Nossa ligação no ministério não é pela opinião, não é pelo achismo, não é pela decisão, não é por partidarismo, é porque nós somos unidos pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, em entranhados afetos e misericórdias. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, sejais unidos de alma, tendo a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, continuamente se esvaziando, humilhando, se esvaziando, se humilhando, obedecendo e cheio do Espírito Santo. Vai ter problema nesse presbitério? Não vai ter. Porque se porventura o Beda esquecer de se esvaziar, o Dani se esvazia. Se alguém se esqueceu de humilhar, né? O nosso ancião de dias aqui, com essa barba branca aqui, né? Coisa linda, né?
O Luiz, como mais velho, vou dar o exemplo para esses guris aqui, né? Para esses garotos aqui. Eu me humilho. Eu decido me humilhar. O Beda vai correndo, eu quero ser o primeiro a obedecer. E o Dani diz, eu quero ser cheio do Espírito. Vai ter problemas? Vamos ter, mas não vão ser problemas. Os problemas que encontramos nas localidades é porque eu me aferro em mim mesmo. A palavra diz, permanecendo aí, depois eu volto no Epafrodito. Não, deixa eu voltar para Epafrodito, deixa eu voltar. Filipenses 2, ali, 25, olha só. Paulo falando a respeito do colega dele. Meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas. Dani, tu pode olhar para Beda e para Luiz e dizer isso? Meu irmão, meu companheiro de lutas, meu companheiro. Quando tu olhar para teu colega e ver isso, tu não consegue ter problema com ele. Tu não consegue ficar com partidarismo ou com vanglória. Não, não. Pelo contrário, tudo isso tem que ser quebrado. Nós vamos ter uma atitude de humildade. Cada um não vai ser considerando, em vez de inferiores, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. Um privilégio estar com Dani lá em Porto Alegre, Caxias, Três Coroas, Lajeado, Sapiranga. Oh, Senhor. Eu escutei todas as vezes que ele pregou e anotei todas as pregações. Eu considero ele superior não só de altura e de estatura, mas é um privilégio considerar esses meus queridos superiores. Nada fazendo por partidarismo, nada fazendo por vanglória, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh, Senhor amado, você diz amém? Oh, Jesus querido. Paulo fala para Timóteo aqui, Filipenses 2, quero concluir com isso. Filipenses 2, 19, espero, porém, no Senhor, vamos mandar Timóteo, o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também, tendo conhecimento das vossas situações. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Conheceis o seu caráter provado, serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é que eu espero enviar, tão logo tenha visto a mesma situação. Eu quero testemunhar de todo o coração sobre esses meus companheiros, Timóteos, Titos, queridos, que têm em si não o que é o seu, mas o que tem, o que é de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Oh, Senhor Jesus. Oh, Pai amado. Você quer repetir comigo mais uma vez? Qual é a atitude? Tendo em nós a atitude de Cristo, assim mesmo se, tornando-se e cheio do, aleluia, vamos contemplar a glória do Senhor. Senhor, nós com humildade diante de Ti, da Tua palavra nessa noite, nós estamos em terreno santo. Quando somos confrontados com essa palavra, Senhor, eu sou tão exposto pela minha mesquinhez, pelo meu egoísmo, pelo meu sentimento às vezes de competição, pelo meu medo de perda, perder influência, perder esferas, perder reconhecimento, Senhor. Como eu encontro no meu coração egoísmo. Senhor, me perdoa, Jesus.
Perdoa, Senhor. Queremos ter em nós a atitude que houve em Cristo. A tua atitude. Junto com os discípulos amados e as igrejas queridas, que não nos pertencem, mas são tuas. São teus discípulos. São teus filhos. No companheirismo da obra, em cada localidade, nas juntas. Senhor, como nosso orgulho é denunciado, como nosso partidarismo é deflagrado, como nossa soberba e espírito de superioridade é denunciado. Senhor, que vergonha, Jesus, que vergonha, Senhor. Mas tudo isso não é para nos abater ou nos abalar, nos desmotivando, é para que nós sejamos transformados pelo poder do Teu nome, Jesus. E que nós tenhamos não só a visão do propósito, mas tenhamos o coração, Jesus, do Teu propósito. Por favor, Senhor. Nesse congresso desse ano 2010, não deixa sair daqui mais cheios de conhecimento só. Por melhor, por bom que isso é, mas nos traz o melhor. Nos torna mais e mais trabalhados e conformados contigo na tua imagem e semelhança, Jesus. Por favor, Paizinho querido, por favor, Paizinho amado. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, confiando na continuidade da Tua palavra e da direção do Teu Espírito amanhã e domingo. Para que a porção de maná que Tu tem para nós seja completa, Senhor Jesus. Por favor, perdoa-me as minhas falhas. Lava-me com Teu sangue, Senhor. Purifica-me em nome de Jesus. Leva-nos adiante para a sublimidade de Cristo Jesus. No amor no qual fiel é Deus que me chamou à comunhão de seu Filho Jesus. Fiel é o Pai, em seu amor me fez ser
Santo,